Bom dia, Bruno, por Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de domingo e de segunda-feira. Olha só que interessante, parte de domingo vai falar sobre alegria. Olha só, 1 João capítulo 1, versículo 4, João diz assim: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Diante desse versículo, a gente pode entender uma coisa: a alegria de João só estaria completa se o evangelho fosse espalhado, se a mensagem fosse levada, se essa alegria ela fosse dada a outras pessoas. Olha que interessante. A alegria de João, ela consistia em um ser extraordinário chamado Jesus Cristo. João passou boa parte do ministério com Jesus, dos seus 3 anos e meio de ministério que Jesus atuou. João estava com Jesus ali. E é interessante notar que até ali ao pé da cruz, João também estava ali. Então ele sabia o que era verdadeiramente a alegria. A alegria se apresentava na pessoa de Jesus Cristo. Olha só, como cristãos, muitas vezes somos instruídos a não nos firmarmos em sentimentos, a entender que fé não é sentimento e que precisamos ir além de nossos sentimentos. De fato, tudo isso é verdade, mas, ao mesmo tempo, não seríamos seres humanos se não fôssemos criaturas de sentimentos, emoções e estados de ânimo. Olha só, porém negá-los é negar o que significa ser humano. Dentro desse cenário, a gente vai analisar com carinho esse texto de João, 1 João capítulo 1, versículo 4, porque ele diz assim: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Transmitir a palavra de Deus, uma mensagem de esperança, isso traz alegria para quem transmite e para quem está recebendo. Porque até então, tudo isso que foi relatado nesse livro, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é mensagem de esperança e de salvação para corações quebrantados. E João, ele ouviu e sentiu na pele o que é verdadeiramente alegria, porque até então o próprio Jesus estava com ele e foi ensinado para ele. Olha só que mais interessante. João foi um dos 12 primeiros discípulos de Jesus. Ele esteve presente na maior parte do ministério de Jesus. O que podemos concluir é o seguinte: João desejava que as pessoas soubessem que aquilo que tinha ouvido sobre Jesus era verdade. Por quê? Porque ele o tinha visto, ele tocou em Jesus, ele sentiu e ouviu Jesus. Então, João queria que as pessoas entendessem que aquilo era real, que o testemunho que ele estava passando é verdadeiro, porque ele viu, ele tocou, ele ouviu o Mestre falando. Então, é extraordinário aprendermos com o Senhor o que é verdadeiramente ter alegria, é saber que a palavra de Deus é verdadeira, que Jesus Cristo veio aqui, deu a vida para nos salvar e a alegria se encontra na pessoa de Cristo Jesus. Agora, na parte de segunda-feira, livres da culpa. É interessante a gente notar essa questão da livre da culpa. Romanos capítulo 8, versículo 1. É interessante a gente notar esse texto, Romanos capítulo 8, versículo 1. Toda vez que o inimigo chegar, que o inimigo usar pessoas para te apontar o erro que você está cometendo, é claro que até alguns momentos a gente precisa sim de repreensão. Se a gente tiver errado, se for um cara sábio, chega ali e repreenda você no momento certo, a gente devemos sim ouvir. Se for contra os princípios da palavra de Deus do que a gente está fazendo, se o irmão repreende, devemos sim voltar atrás e corrigir. Mas olha só, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. É descrito que nenhuma condenação há, mas tem um porém, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu convido vocês a analisar com carinho o seguinte: eu sei que tem muitas pessoas aí que vão ver esse vídeo, que muitas vezes falam: eu tenho Deus na minha vida, eu tenho o Espírito Santo, eu creio em Deus. Mas vocês têm que perceber uma coisa: crer em Deus não é o suficiente, você precisa conhecer. Porque muitas vezes você crê, sabe por quê? Alguma pessoa falou. As pessoas estão falando de Deus, e tem uns que dizem: onde estiver falando de Deus, ali eu estou lá. Mas olha só que interessante. É interessante a gente notar que você precisa estar com Cristo Jesus, andar como Ele andou, falar como Ele falou, ouvir como Ele ouvia. E é interessante a gente analisar que as pessoas precisam fazer isso. Como é que você vai falar como Jesus falou? Olha só como é que você vai falar.
Tudo aqui está registrado. Você precisa estudar a palavra de Deus. Não é dizer da boca para fora que conhece Deus, que tem Deus, se não estuda a palavra do Senhor, não conhece esse Deus extraordinário do qual você diz que segue. Mas, mais adiante, é interessante a gente notar também que, olha só, como os seguintes versos nos ajudam a entender Romanos capítulo 8, versículo 1. Se você for analisar com carinho, João capítulo 5, versículo 24, Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25, e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a entrega de Cristo nos dá a certeza de que estamos livres, se o aceitarmos. A entrega de Cristo, ele nos dá a certeza de que estamos livres, se a gente o aceitar e se entregar por completo. Quando Satanás sussurrar aos nossos ouvidos que somos maus, que somos pecadores demais para ser aceito por Deus, podemos fazer o que Jesus fez quando Satanás o tentou lá no deserto. Podemos citar as Escrituras, e um dos melhores versos para citar é Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então, que nessa manhã vocês possam ter a certeza de que Deus, Ele ama você. É claro, Deus ama a todos, mas precisamos ter uma intimidade real com o Senhor, uma experiência real, estudando a palavra dEle, gravando textos da Bíblia na nossa mente, porque no momento certo a gente vai precisar e vai usar. A alegria se encontra em Cristo Jesus e somos livres sim na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar vocês e eu convido vocês a orar nesse momento. Eterno Deus e grandioso Pai, te louvamos, Senhor, por essa mensagem. Que teu Santo e bom Espírito venha estar conosco agora. Abençoa, Senhor, cada pessoa agora nesse momento, em nome de Jesus.